Hoje celebramos o 9º dia da novena a Jesus Misericordioso. Quem aqui desde a sexta-feira santa está fazendo a novena? Aqueles que não estão, vocês são merecedores da graça igual. A graça quem dá é Deus. Se alguém chega e fala, padre, mas será? Olha aqueles trabalhadores. Jesus chamou 5 horas da madrugada, 9 horas da madrugada, meio-dia e os últimos. Os primeiros se revoltaram e Jesus falou assim, eu não tenho direito de dar o que eu quero. Então, nos sintamos hoje aqui, irmãos e irmãs, todos merecedores da graça de Deus. E hoje a novena, queremos meditar sobre o encontro de Jesus ressuscitado com Tomé. Jesus é misericordioso com Tomé. Confiemos na paciência de Deus, que sempre nos dá tempo. Às vezes a gente se coloca no lugar de Deus. Olha, você se converte logo, porque senão Deus, olha, vai vir. Não vamos nos colocar no lugar de Deus. Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que Tomé experimentou a paciência de Deus. E nesse tempo da paciência de Deus, Tomé teve a coragem de voltar para casa. Ele experimentou, ele cresceu na fé. A paciência de Deus com Tomé. Sentiremos a ternura maravilhosa, sentiremos o abraço, e ficaremos nós também mais capazes de ser misericordiosos, tendo paciência, perdão e amor, experimentando esta mesma misericórdia, paciência e amor de Deus. Assim como Deus tem misericórdia e paciência comigo, eu também tenho que ter misericórdia e paciência com o outro. E às vezes comigo mesmo. Às vezes a gente, irmãos e irmãs, falamos tanto de misericórdia para com o outro, e às vezes a gente se judia demais. Às vezes dá até dó de si mesmo, não é verdade? A pessoa se flagela, se mata, o psicológico da pessoa parece que vai ter um AVC. Não, porque, olha, não você, por que foi fazer isso, por que isso? Gente, tenha paciência consigo mesmo. Olha o leite derramado. Você já cometeu aqueles pecados? Você já experimentou aquelas águas? Você já andou por aqueles caminhos? Agora não adianta mais ficar se lamentando porque experimentou, porque não. Assim como Jesus é paciente e misericordioso com você, como foi com Tomé, você também precisa ser misericordioso e paciente consigo mesmo. E não se autoflagelar. Como é grande e profundo o amor de Deus por nós. É um amor que não falha, que sempre agarra a nossa mão, nos sustenta, levanta e guia-nos. Este é o amor de Deus. Por isso que eu sempre brinco. Vamos deixar Deus ser Deus e nós humanos. Porque somente Deus é capaz de nunca falhar. Somente Deus é capaz de nos dar de agarrar as nossas mãos, nos levantar e de novo nos colocar no caminho reto. Por isso, as frases, nós temos bonito, vocês já viram, talvez não entrar na igreja, não olhar para trás, olhem lá que bonito, olha. Jesus, eu confio em Deus. Qual é a reação de Jesus frente à incredulidade de Tomé? A santa paciência de Deus. Às vezes pode acontecer conosco também.
A gente ouve um monte de gente falando Jesus é bom, Jesus ressuscitou, Jesus isso, Jesus aquilo, e você parece que entra aqui e sai por aqui. É o Tomé da vida. Não é verdade? Talvez você está vendo tantos milagres acontecer à sua volta, mas parece, se você não sentir algo mais profundo, você não acredita. Portanto, você se torna Tomé também. E não tem, irmãos e irmãs, vergonha disso. Não tenha vergonha disso. Agradeça a Deus pela infinita paciência e misericórdia que Ele tem com você. Jesus não abandona Tomé, relutante na sua incredulidade. Dá-lhe uma semana de tempo, não fecha a porta, espera. Tomé acaba por reconhecer a sua própria pobreza, a sua pouca fé, respondendo: meu Senhor e meu Deus. É uma das, aqui nós não temos costume, mas eu me lembro lá na paróquia da Barra Santa Salete, tinha uma capela lá, Lagoa Verde. Eu era seminarista, e lá tinha o seu Paquito, era um senhorzinho bem simples, ele era ministro da Eucaristia. As noivas tinham medo dele, porque falavam assim: no dia do meu casamento vai estar a voz lá do Paquito. E ele toda vez no momento da consagração ele dizia: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Se vocês falarem assim, todos os seminaristas vão falar: o seu Paquito. É a forma dele, irmãos e irmãs, manifestar a fé dele na Eucaristia. E é bíblico isso. Da mesma maneira como Jesus foi paciente com Tomé, Jesus também foi paciente com Pedro. Pedro, por 3 vezes, renegou Jesus. Precisamente quando lhe devia estar mais unido a Jesus, no momento do sofrimento e morte de Jesus. E quando toca ao fundo, Pedro encontra o olhar misericordioso de Jesus, que com paciência lhe diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E é bonito o que Jesus disse a Pedro, 3 vezes, porque realmente a misericórdia de Deus, ela vem nos dar liberdade. Ela vem nos querer curar profundamente. E Jesus faz aquelas 3 perguntas para Pedro: Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez, Pedro, ele faz uma oração muito profunda: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor sabe também que eu sou pecador. O Senhor também sabe que eu sou fraco. E Jesus diz a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós meditávamos nessa semana também sobre a ansiedade, que muitas vezes queremos tudo e imediatamente, mesmo quando se trata de pessoas. Deus é paciente conosco, porque nos ama, e quem ama verdadeiramente compreende, espera, dá confiança, não abandona, sabe perdoar. Portanto, aquilo que nós meditávamos desde o primeiro dia, sobre o livro do Papa, o nome de Deus é a misericórdia, esta é a intenção do Papa, Que realmente nós confiemos e tenhamos esta imagem perfeita, amorosa e misericordiosa de Deus. Deus não sabe ser diferente. Nós sabemos. Nós sabemos amar e odiar. Nós sabemos não perdoar e perdoar. Nós sabemos ser misericordiosos ou vingativos. Deus não. O ser de Deus é perfeito. O ser de Deus não conhece o ódio, não conhece a vingança, não conhece a ira.
O ser de Deus é amor e misericórdia sempre. Portanto, Deus sempre espera por nós, mesmo quando nos afastamos dele. Como diz o padre Fábio de Mello, a fé é processual e exige que vivamos essa maratona todos os dias na nossa vida. Isso. Hoje eu posso ter uma experiência de fé, amanhã eu posso de novo dizer como Tomé, se eu não ver, se Deus não me mostrar, se esse milagre que está aqui na urna não acontecer, eu não vou confiar em Deus. É o Tomé da vida. E de novo, o que Deus faz com você? Paciência. Tá bom, mostra, e amanhã de novo você diz, meu Senhor e meu Deus. Nós precisamos querer tocar o Senhor e não fingirmos ser santos. Ah não, eu nunca tive dúvida de fé. Não, Deus para mim é certeza absoluta. Precisamos dizer ao Senhor, se eu não vir e não tocar, eu não acredito. É preciso que você tenha a coragem de viver um pouco o que Tomé viveu. Não podemos oferecer a Deus a mentira, mas a nossa verdade. Não percamos jamais a confiança na paciente misericórdia de Deus. E hoje também no Evangelho, nós ouvimos Jesus dizer aos apóstolos, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. E aqui no livro, o Papa Francisco medita um momento aqui, eu peço bastante compreensão e entendimento, diz lá o jornalista, cito outro exemplo retirado de suas palavras, perguntando ele ao Papa, o que significa que o confessionário não deve ser uma sala de tortura? Pergunta do Papa. E o Papa fala que o confessionário não pode ser uma sala de tortura. Responde o Santo Padre, essas palavras eram dirigidas aos padres, aos confessores, e se referiam ao fato de que às vezes pode existir em alguns padres um excesso de curiosidade, uma curiosidade um pouco doentia. O Papa. Certa ocasião, o Papa disse, ouvi de uma senhora, casada há muitos anos, que não se confessava mais, porque quando ela tinha 13 ou 14 anos, um padre lhe perguntara onde ela colocava as mãos enquanto dormia. Pode haver um excesso de curiosidade, sobretudo em matéria sexual. Ou então, uma insistência em querer explicitar pormenores que não são necessários. Aquele que se confessa tem de se envergonhar do pecado. A vergonha é uma graça que devemos pedir, é um fator positivo, porque nos torna humildes. Mas no diálogo com o confessor, é preciso ser ouvido e não interrogado. Depois o confessor nos diz o que tem de dizer, aconselhando com delicadeza. Foi isso que quis dizer, afirma o Papa, ao afirmar que os confessionários não devem ser jamais salas de tortura. Então, só explicando, principalmente a questão contra o 6º mandamento. É norma da igreja. Se o penitente não toca no assunto referente a algo que ele queira partilhar, o padre não tem o direito de ficar espiotando a vida da pessoa, naquilo que se refere à sexualidade. Porque é aquilo que o Papa fala, aqui há muita curiosidade e pouco acolhimento humano. Por quê?
porque é algo da intimidade da pessoa e algo também que muitas vezes pode deixar algumas mulheres com algumas perguntas constrangidas. Então, não sou eu que estou dizendo, mas o Santo Padre. Então, se um dia vocês forem se confessar e algum padre tratar vocês assim, vocês falam assim, ó, vá ler o Papa Francisco.